Por que o vulcão Tonga cria novas ilhas? Esse processo fascinante acontece no arquipélago de Tonga, onde um vulcão submarino entra em erupção periodicamente, com resultados impressionantes. A última erupção ocorreu em 2019, quando 18 dias de intensa atividade resultaram na formação de uma nova ilha. Essa ilha, com cerca de 100 metros de largura e 400 metros de comprimento, demonstra a incrível força da natureza. Mas como essas erupções submarinas levam à formação de novas terras? Quando a magma das profundezas da Terra sai por fissuras, ela esfria e se solidifica ao entrar em contato com a água do mar. Com o tempo, erupções repetidas acumulam material suficiente para criar ilhas acima do nível do mar. Cientistas buscam estudar essa maravilha natural, investigando a atividade vulcânica e seu impacto nos ecossistemas marinhos. Visitantes curiosos também vêm para ver de perto essa impressionante manifestação do poder criativo da natureza. Esse ambiente dinâmico nos lembra do constante mudança da paisagem da Terra e de como a vida pode surgir em lugares inesperados. O que você pensa sobre a força dos vulcões que moldam nosso mundo? Você sabia que insetos são iguarias na Ásia? Em muitas culturas asiáticas, comer insetos não é apenas uma moda estranha, mas uma tradição profunda. Em países como a China, escorpiões, centopeias, bicho da seda, aranhas e grilos são populares como petiscos, valorizados por seu sabor único e textura crocante. Vendedores de rua oferecem essas delícias fritas ou assadas, proporcionando uma experiência que é ao mesmo tempo emocionante e rica em proteínas. A prática de consumir insetos, conhecida como entomofagia, existe há milhares de anos e é uma excelente opção para a sustentabilidade. Criar insetos exige menos terra e água em comparação com a pecuária tradicional, tornando-os uma fonte de alimento ecológica. Diante de problemas globais como segurança alimentar e mudanças climáticas, essas pequenas criaturas podem desempenhar um papel importante em nossa dieta. Então, da próxima vez que você estiver procurando um lanche, por que não experimentar algo novo? Você teria coragem de provar um grilo frito ou um escorpião crocante? Explorar essas iguarias pode surpreender seu paladar. Você sabia que a melancia é composta principalmente de água? Essa fruta suculenta contém incríveis 92% de água, o que a torna a campeã em hidratação entre as frutas. Ao morder um pedaço de melancia, você não só saboreia um doce delicioso, mas também oferece ao seu corpo uma bebida refrescante. Pense nisso. A melancia é perfeita para os dias quentes de verão. É como a resposta da natureza à sede. Além de hidratar, a melancia é rica em nutrientes importantes, como as vitaminas A e C, além de antioxidantes como o licopeno, que trazem muitos benefícios para a saúde. Essa fruta rosa vibrante não é apenas saborosa, ela ajuda a manter a saúde da pele e pode até ajudar a reduzir a pressão arterial. E mais, ela tem um sabor naturalmente doce, o que a torna uma escolha popular para quem cuida da saúde. Seja aproveitando-a em um piquenique, misturando em um smoothie ou grelhando para um prato diferente, a melancia é uma ótima maneira de se manter fresco e saudável. Então, da próxima vez que você pegar um pedaço, lembre-se, você está saboreando uma das frutas mais hidratantes. E incrível, mas verdade, a população do Japão está diminuindo. Este país insular enfrenta um sério problema demográfico, pois a taxa de natalidade continua a cair. Atualmente, o Japão tem uma das populações mais envelhecidas do mundo, com uma grande porcentagem de cidadãos com 65 anos ou mais. Especialistas preveem que, se essa tendência continuar, até o final do século, a população do Japão pode ser reduzida quase pela metade. Vários fatores contribuem para essa preocupante tendência. Muitos jovens optam por se casar mais tarde, e alguns preferem ter famílias pequenas. Além disso, a rigorosa política de imigração do Japão não ajuda a resolver o problema, limitando a entrada de trabalhadores jovens que poderiam equilibrar a população envelhecida. A diminuição da força de trabalho gera sérias preocupações para a economia e os sistemas sociais, e muitos se perguntam como o Japão lidará com um futuro em que haverá mais aposentados do que trabalhadores. Quais soluções podem trazer esperança para esse problema atual? Você já se perguntou por que o Lago da Lua no México nunca se enche? Este lago incrível guarda um segredo misterioso. Ele nunca se enche completamente, não importa quanto chova ou quanta água receba. O Lago da Lua, localizado no México, possui um sistema de drenagem subterrânea único. Essa característica permite que a água passe por fendas no solo,
impedindo que o lago atinja seu nível máximo. Imagine uma enorme tigela que nunca transborda. O nível da água pode mudar com as chuvas, mas rapidamente desaparece quando escoa para debaixo da superfície. Esse fenômeno pode confundir os visitantes, pois o lago parece grande e profundo, mas nunca está cheio. É um ótimo exemplo de como a natureza está interconectada, mostrando a magia dos sistemas de água subterrâneos que muitas vezes passam despercebidos. Ao explorar a beleza ao redor do Lago da Lua, pense em como essas características incomuns moldam os ecossistemas e afetam a vida selvagem da região. Então, da próxima vez que você estiver perto do lago, reflita sobre o que está escondido sob a superfície. Quem sabe o que mais acontece sob nossos pés? Você não vai acreditar no que aconteceu no eBay em 2006. Em um acontecimento estranho, uma mulher tentou vender um esqueleto humano verdadeiro na plataforma. Esse anúncio chocante gerou muita discussão. No entanto, o eBay tem regras rigorosas que proíbem a venda de restos humanos. Logo após a publicação, o anúncio foi rapidamente removido e a vendedora foi criticada por tentar fazer essa venda. As regras do eBay visam garantir a segurança e padrões éticos, refletindo as normas sociais sobre o tratamento de corpos humanos. Esse incidente nos lembra da linha tênue entre curiosidade e legalidade no mundo dos mercados online. Além disso, destaca como as plataformas enfrentam constantemente questões complexas de legalidade, ética e padrões dos usuários. Você consegue imaginar como foi ver um anúncio tão incomum? Prepare-se para se surpreender com soluções para o descarte de resíduos plásticos. Em 2050, Sung Hat se dirigiu ao Wilhelmshaus Keita, apresentando estratégias revolucionárias para o gerenciamento eficaz de resíduos plásticos. Diante da crescente preocupação com o meio ambiente, Hat destacou como tecnologias inovadoras e a participação da comunidade podem reduzir significativamente a poluição plástica. Esses projetos visam não apenas uma reciclagem mais eficiente do plástico, mas também educar as comunidades sobre práticas sustentáveis. Transformando materiais descartados em recursos valiosos, podemos criar um planeta mais limpo e combater ativamente as mudanças climáticas. A visão de Hat enfatiza que resolver o problema dos resíduos plásticos não é apenas uma questão de limpeza, é repensar nossa relação com o consumo e os resíduos. Juntas, essas iniciativas podem levar a ecossistemas mais saudáveis e a um futuro promissor. Conseguiremos nos adaptar rapidamente para salvar nosso meio ambiente? A salada tabule é um prato tradicional do Oriente Médio que encanta o paladar há séculos. É feita principalmente de bulgur, salsa fresca, limões ácidos e tomates suculentos, destacando-se por seus sabores refrescantes e cores vibrantes. Uma das melhores qualidades do tabule é sua versatilidade. Pode ser servido como acompanhamento ou consumido sozinho. A origem do tabule remonta à região do Levante, onde se tornou popular por seus ingredientes nutritivos e facilidade de preparo. As pessoas costumam se reunir em almoços familiares ou celebrações, tornando um símbolo de refeições compartilhadas e alegria. Com seus sabores intensos e componentes saudáveis, o tabule não só sacia a fome, mas também oferece uma dose de vitaminas e minerais. Comer essa salada não é apenas uma questão de sabor, é uma conexão com uma tradição culinária que valoriza a frescura e a saúde. Então, da próxima vez que você saborear o tabule, lembre-se de que está experimentando um pedaço da história. Vamos revelar a verdade sobre a produção durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores americanos mostraram uma eficiência impressionante, produzindo mais do que o dobro de seus colegas alemães e 4 vezes mais do que os trabalhadores japoneses. Essa produtividade excepcional foi fundamental para a vitória dos aliados. O industrial Donald Douglas destacou essa conquista, afirmando que provou que pessoas livres podem superar os oprimidos. A escala dessa produção foi revolucionária. Fábricas rapidamente mudaram de produtos civis para materiais de guerra, como tanques, aviões e munições. Os trabalhadores apoiaram com entusiasmo os esforços de guerra, muitas vezes trabalhando longas horas nas linhas de montagem, sentindo um forte propósito. O contraste na produtividade não apenas alimentou a máquina de guerra, mas também mostrou o poder da inovação e da liberdade em tempos de conflito global. Como a criatividade e o espírito americano levaram a essa diferença colossal. Prepare-se para se surpreender com os feijões enlatados. Você pode pensar que esses feijões deliciosos foram assados, mas na verdade eles são cozidos em um molho espesso e aromático. Tudo começa com o molho dos feijões, para que fiquem macios.
Depois de serem hidratados, os feijões são cozidos em um saboroso molho de tomate, que os torna ainda mais apetitosos. Assim que os feijões estão perfeitamente cozidos, eles são embalados em latas. Esse processo de conservação é muito importante, pois ajuda a manter os feijões por muito tempo, garantindo sua frescura e sabor para suas receitas. Após a embalagem, as latas são aquecidas em alta temperatura, o que não só elimina bactérias, mas também cria um prato maravilhoso e nutritivo que pode ser apreciado a qualquer hora. Então, da próxima vez que você abrir uma lata de feijão, lembre-se do cuidadoso preparo e embalagem que tornam isso conveniente para você. Não é incrível como algo que consideramos comum tem um processo tão complexo por trás? Um fato interessante sobre Silent Hill. Esta cidade assustadora, famosa por suas histórias aterrorizantes e atmosfera sombria, foi inspirada em Centralia, na Pensilvânia. Em 1962, um incêndio em uma mina de carvão começou sob esta pequena cidade e ainda queima, criando uma paisagem surreal com fumaça e prédios abandonados. O incêndio tornou o solo instável e a maioria dos moradores deixou a cidade, transformando Centralia em um lugar quase fantasma. Poucos que ficaram enfrentam fenômenos estranhos, como temperaturas subterrâneas que ultrapassam 1000 graus Fahrenheit e emissões de gás tóxico. Essa realidade assustadora inspirou as imagens sombrias e temas da série de jogos e filmes Silent Hill. Imagine um lugar que parece ao mesmo tempo familiar e assustadoramente estranho, onde a própria Terra parece viva e perigosa. Não é incrível como eventos reais moldam nossas histórias e imaginações? Você sabia que os fogões-foguete salvaram vidas durante a Segunda Guerra Mundial? Esses dispositivos engenhosos para cozinhar eram feitos de tijolos simples e restos de metal, mostrando uma eficácia surpreendente em tempos de guerra. Com apenas algumas palhas de madeira, esses fogões podiam cozinhar rapidamente, fornecendo calor e alimento quando os recursos eram escassos. Ao contrário de muitos fogões modernos, que muitas vezes aquecem a comida de maneira desigual, os fogões-foguete se concentravam em maximizar o calor com o mínimo de combustível. O design desses fogões direciona o fluxo de ar e concentra a energia, tornando-os uma solução eficaz em condições difíceis. As pessoas precisavam pensar de forma criativa para sobreviver, e esses fogões se tornaram uma parte importante da vida cotidiana. A engenhosidade demonstrada em sua criação nos lembra do que os seres humanos são capazes, mesmo nos tempos mais difíceis. O que podemos aprender com esses dispositivos engenhosos hoje? Você sabia que houve um dia de presença perfeita na Terra? Em 31 de outubro de 2000, aconteceu algo incrível. Pela última vez, todas as pessoas do planeta estavam ao mesmo tempo na Terra. Desde então, pelo menos uma pessoa vive e trabalha no espaço constantemente, marcando uma nova era na exploração. Graças aos avanços nas viagens espaciais e à presença contínua de astronautas na Estação Espacial Internacional, ultrapassamos um importante marco em nossa relação com o espaço. Imagine como foi especial aquele dia. Um momento de unidade para todos no planeta, quando ninguém estava no vasto espaço. Olhando para o futuro, com missões para Marte e além, haverá algum dia como 31 de outubro de 2000 novamente? Um fato interessante sobre a China e o espaço. Ao contrário do que muitos pensam, os astronautas realmente conseguem ver a China do espaço. Esse mito provavelmente surgiu de um mal-entendido sobre a imensidão da Terra e as capacidades do olho humano, quando os astronautas olham para baixo da Estação Espacial Internacional, EEI, a cerca de 420 km de altitude, eles podem ver grandes cidades e outros objetos, incluindo a Grande Muralha da China. No entanto, ela pode não aparecer tão claramente quanto se espera, pois muitas vezes é uma linha fina que se mistura com a paisagem. Além disso, a poluição luminosa pode afetar a visibilidade, dificultando a identificação de locais específicos à noite. Os astronautas costumam compartilhar suas vistas impressionantes, mostrando a beleza e a fragilidade da Terra. Então, da próxima vez que você ouvir que a China é invisível do espaço, lembre-se de que isso é apenas um mito. A curiosidade sobre as maravilhas do nosso planeta pode nos ajudar a valorizar mais o que vemos de cima. Prepare-se para se surpreender com formigas em batalha. Esses pequenos insetos mostram uma incrível astúcia militar em situações difíceis. As formigas não apenas atacam, elas elaboram estratégias. Por exemplo, frequentemente enviam membros mais fracos da colônia para testar a defesa do inimigo, coletando informações valiosas sem arriscar seus melhores combatentes. Essa tática inteligente ajuda a colônia a avaliar suas chances de sucesso.
Além disso, as formigas são conhecidas por seus ataques inesperados, desferindo golpes que podem confundir os inimigos. A abordagem coletiva do exército de formigas demonstra trabalho em equipe e planejamento inteligente, permitindo que esses pequenos seres vençam adversários muito maiores. É surpreendente pensar que, enquanto os humanos estudam táticas militares, as formigas já praticam suas próprias versões há milhões de anos. Quem diria que criaturas tão pequenas poderiam nos ensinar lições importantes sobre estratégia na natureza? Muitas pessoas confundem esses termos, mas cada um tem seu significado dependendo da idade. Antiguidades são tesouros com mais de 100 anos, que contam histórias do passado e mostram um incrível talento artesanal. Itens vintage geralmente têm entre 20 e 100 anos e refletem as tendências de design de sua época, tornando-se populares entre colecionadores e apreciadores. Você pode encontrar roupas vintage dos anos 70 ou móveis clássicos dos anos 60. Já o retrô se refere a itens modernos que imitam ou homenageiam estilos antigos. Por exemplo, uma nova torradeira feita no estilo dos anos 50 é considerada retrô. Entender essas diferenças tornará suas compras e coleções mais divertidas. Na próxima vez que você ver algo antigo ou que pareça antigo, pense se é uma antiguidade, um item vintage ou um objeto retrô. Quem sabe você até descubra um tesouro escondido com uma história interessante. Você sabia que as estrelas têm idade, assim como nós? Astrônomos usam métodos incríveis para determinar a idade das estrelas, analisando sua composição química, brilho e posição em um gráfico especial chamado Diagrama de Hertzsprung-Russell. Esse diagrama é como um resumo da estrela, mostrando sua temperatura e luminosidade. Ao identificar onde a estrela está nesse gráfico, os cientistas podem avaliar sua fase de evolução e, finalmente, sua idade. Por exemplo, estrelas mais quentes e brilhantes costumam queimar rapidamente, enquanto estrelas mais frias e apagadas podem existir por bilhões de anos. Esse processo não só nos ajuda a entender o ciclo de vida das estrelas, mas também nos dá uma visão da história da nossa galáxia. Desde estrelas recém-nascidas em nebulosas, até gigantes antigas em seu último suspiro, cada estrela conta uma história única que se soma à nossa narrativa cósmica. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que essas luzes cintilantes brilham há muito tempo. Vamos descobrir a verdade sobre a força incrível. A mordida de um hipopótamo pode realmente te surpreender? Os hipopótamos podem parecer animais adoráveis e gordinhos, mas sua mordida é impressionante. Com mandíbulas enormes que conseguem abrir até 150 graus, os hipopótamos se tornaram algumas das criaturas mais fortes da natureza. A força de sua mordida, calculada em cerca de 800 quilos por polegada quadrada, os torna os campeões em terra quando se trata de força de mordida, quase o dobro de um leão. Esse poder não é apenas para exibição. Os hipopótamos têm dentes impressionantes que podem crescer mais de um pé de comprimento, usando-os para se proteger de rivais e afirmar domínio sobre seu território. Você pode se surpreender ao saber que esses animais pesados podem alcançar velocidades de até 30 km/h em terra. A maioria das pessoas associa os hipopótamos a relaxar na água, mas sua natureza feroz exige respeito. Embora passem muito tempo submersos para se manterem frescos, eles são extremamente territoriais e podem ser bastante agressivos se sentirem ameaçados. Na próxima vez que você encontrar um hipopótamo, lembre-se de que por trás de sua aparência charmosa existe uma força indomável, pronta para defender seu espaço. Você já se perguntou por que o Kimball é tão fascinante? Este esporte único se destaca pelo seu formato com 3 equipes, criando uma atmosfera emocionante e dinâmica. Imagine uma enorme bola inflável de 1,20 m de diâmetro que as equipes devem manter no ar, coordenando seus movimentos e estratégias. Cada equipe trabalha em conjunto, passando a bola entre si e tentando enganar os adversários. Sem filas definidas, os jogadores podem se mover livremente e reagir rapidamente, o que destaca a agilidade e o trabalho em equipe. O Kimball cria uma atmosfera divertida e inclusiva, adequada para jogadores de todas as idades e níveis de habilidade. Você pode ver o Kimball sendo jogado em escolas, ginásios e até em partidas informais no quintal, onde risadas e emoção criam um ambiente vibrante, pronto para se juntar à ação e aprender mais sobre este emocionante esporte em equipe. É verdade que sonâmbulos podem dirigir?
Parece incrível, mas muitos sonâmbulos realizam tarefas complexas enquanto ainda estão dormindo. Essas tarefas podem variar desde andar pela casa até cozinhar, e em casos raros, até mesmo dirigir um carro. É surpreendente que sonâmbulos frequentemente tenham os olhos abertos, mas estão em um estado semelhante ao sono, sem perceber o que estão fazendo. Esse fenômeno acontece na fase de sono profundo, chamada sono não REM, quando o cérebro está ativo fisicamente, mas desconectado da percepção consciente. Imagine acordar no dia seguinte sem se lembrar de como chegou à cozinha, ou mesmo de como andou na rua. Essa habilidade incomum permite que sonâmbulos se movam facilmente em seu ambiente, quase como se estivessem em piloto automático. No entanto, isso traz sérios riscos à segurança, especialmente quando se trata de dirigir. Para garantir a segurança, é importante que sonâmbulos tomem precauções necessárias, como dormir em um ambiente seguro. O que você acha que podemos fazer para ajudar os sonâmbulos a ficarem seguros? Por que a terapia do grito primário é tão eficaz? Este método único de saúde mental incentiva as pessoas a expressarem suas emoções mais profundas, através do simples ato de gritar. Desenvolvida na década de 1970 pelo psicólogo Arthur Janov, a terapia do grito primário permite que as pessoas enfrentem o estresse e traumas acumulados ao verbalizar seus sentimentos. Em um ambiente seguro, os participantes gritam, uivam ou até choram de dor, o que pode resultar em um poderoso alívio da tensão emocional. Ao fazer isso, eles frequentemente encontram alívio da ansiedade, irritação e tristeza que podem ter sido reprimidas. A atratividade dessa terapia está no fato de que, em um contexto apropriado, gritar é considerado socialmente aceitável, desafiando as normas sociais de expressão emocional. À medida que as pessoas buscam maneiras mais saudáveis de lidar com dificuldades emocionais, a terapia do grito primário continua a ganhar reconhecimento como um método válido para promover a cura e o autoconhecimento. O que acontece quando você libera tudo isso? A falta de sono realmente pode te dar energia. Depois de 20 horas sem dormir, seu corpo começa a produzir endorfinas, o que pode te dar um impulso inesperado de energia ou até mesmo uma sensação de euforia. Essa reação natural pode explicar por que, durante longas noites de aventuras com amigos, você sente um aumento de risadas ou entusiasmo. Mas não se deixe enganar por essa diversão. Embora um pequeno aumento de endorfinas possa parecer emocionante, a falta de sono por muito tempo pode ter consequências sérias. Suas funções cognitivas, como memória, tomada de decisões e atenção, começam a sofrer sem descanso suficiente. Além disso, seu sistema imunológico fica mais fraco, tornando você mais vulnerável a doenças. Além disso, pessoas que não dormem o suficiente têm maior risco de acidentes, tanto na estrada quanto no trabalho. Portanto, embora as aventuras noturnas possam ser divertidas no momento, a importância de uma boa noite de sono não pode ser subestimada para a sua saúde física e mental. Por que arriscar seu bem-estar quando um sono de qualidade pode melhorar sua vida? Você sabia que os seres humanos não conseguem digerir grama? Essa verdade surpreendente está relacionada à falta de enzimas em nosso corpo. A grama é rica em celulose, um componente rígido das paredes celulares das plantas, que a maioria das pessoas não consegue quebrar. Diferente das vacas e outros ruminantes, nosso sistema digestivo não possui enzimas especiais necessárias para processar esse material vegetal fibroso. Os ruminantes têm 4 estômagos e bactérias específicas que os ajudam a digerir a celulose de forma eficiente. Por isso, embora possamos desfrutar de muitas frutas e vegetais, a grama não faz parte da nossa dieta. Essa limitação é uma das razões pelas quais você não vê pessoas pastando em campos como as vacas. Em vez disso, nossa alimentação é rica em grãos, vegetais e carnes, que nos fornecem os nutrientes necessários. Na próxima vez que você ver um campo de grama, lembre-se de que ele pode parecer apetitoso para alguns animais, mas para nós, humanos, simplesmente não é digerível. Não é incrível como nossos corpos são diferentes dos de outros mamíferos? O que realmente aconteceu quando Chris Pratt morou em uma van? Antes de se tornar uma estrela de blockbusters como Guardiões da Galáxia e Jurassic World, Chris Pratt levava uma vida bem diferente na mágica ilha de Maui, no Hawaii. Imagine um ator iniciante tão determinado a realizar seu sonho que decidiu viver em uma van. Nos primeiros anos, Pratt adotou um estilo de vida simples, trabalhando como garçom em um restaurante local para pagar as contas. Em vez de viver a vida glamurosa que associamos às estrelas de Hollywood, ele enfrentava dificuldades diárias, mas sempre cheio de esperança em sua carreira de ator.
Sua vida mudou quando foi descoberto por um diretor, o que levou a oportunidades incríveis que vieram a seguir. Esse período vivendo na van ensinou Chris sobre resiliência e trabalho duro, lembrando-nos que o caminho para o sucesso, muitas vezes, é cheio de surpresas. Hoje, ao vê-lo na tela grande, podemos apreciar a incrível jornada que ele fez, de garçom no Hawaii a um nome famoso. O que você acha da transformação dele? Acredite ou não, mas soltar pipas na Índia é ilegal. Essa lei surpreendente foi criada em 1934, quando as pipas foram classificadas como aeronaves. O motivo? Questões de segurança. As pipas podem representar um risco para a aviação, especialmente perto de aeroportos, o que levou os legisladores a agir. Embora muitos vejam soltar pipas como uma atividade divertida e inofensiva, o governo indiano tem uma visão diferente, buscando evitar possíveis acidentes. Apesar de ser ilegal, soltar pipas continua popular em diversas culturas, e as pipas coloridas no céu são uma tradição querida em várias regiões. Essa lei gerou debate sobre sua relevância hoje, especialmente em festivais como o Makar Sankranti, onde soltar pipas é o evento principal. Então, embora você possa sonhar em soltar sua pipa bem alto, é importante conhecer as regras antes de levantá-la no ar. O que você acha de leis tão incomuns? E se eu disser que a seda do mar é real? Este material incomum, considerado o mais raro do mundo, é feito de finas fibras de moluscos do Mediterrâneo. Quando bem trabalhada, a seda do mar brilha e reluz como ouro, criando um efeito impressionante que fascina as pessoas há séculos. O processo de extração dessas fibras exige muito esforço, habilidade e paciência. Apenas alguns poucos mestres ainda conhecem os métodos tradicionais de tecer esse material luxuoso, o que torna a seda do mar não apenas rara, mas também um tesouro altamente valorizado no mundo da moda. Sua textura leve e arejada toca suavemente a pele, tornando-a ideal para roupas e acessórios elegantes. Imagine usar um pedaço da história que conecta você a tradições antigas. Com seu brilho bonito e origem única, a seda do mar é um testemunho das incríveis possibilidades dos materiais naturais. Por que você acha que algo tão raro vale tanto? Pesquisadores nos Estados Unidos transformaram folhas de espinafre em uma estrutura para tecidos humanos, representando um avanço na medicina regenerativa. Usando células-tronco que naturalmente formam estruturas semelhantes à pele ou vasos sanguíneos, os cientistas estão criando uma nova maneira de apoiar o crescimento de órgãos. Imagine um futuro onde podemos cultivar órgãos sem depender de doadores. Esse método inovador utiliza as veias fortes e flexíveis do espinafre como base, facilitando o desenvolvimento e a prosperidade das células. O processo envolve a remoção da clorofila verde da folha, deixando a estrutura vascular, que é então preenchida com células-tronco. Isso pode abrir caminho para a criação de órgãos personalizados, reduzindo significativamente o risco de rejeição e resolvendo o problema da escassez de órgãos doados. Não é incrível como algo tão simples como o espinafre pode mudar a medicina para sempre? Videogames podem realmente melhorar seus sonhos? Um estudo interessante da Universidade McEwan, no Canadá, mostra que jogar videogame antes de dormir pode ajudar você a controlar melhor seus sonhos. A pesquisa revelou que jogadores frequentemente têm sonhos lúcidos, onde percebem que estão sonhando e podem até controlar o ambiente do sonho. Imagine voar pelo céu ou explorar paisagens estranhas criadas pela sua própria mente. O estudo sugere que a habilidade de controlar os sonhos pode estar ligada às habilidades cognitivas desenvolvidas durante os jogos. Jogadores costumam melhorar sua concentração e habilidades de tomada de decisão, o que pode refletir em seus sonhos. Com imagens vibrantes e histórias emocionantes nos videogames modernos, quem diria que jogar poderia levar a sonhos mais emocionantes? Na próxima vez que você ligar seu console antes de dormir, lembre-se de que isso pode abrir novos horizontes em seus sonhos. Acredite ou não, mas as laranjas nem sempre foram laranjas. As primeiras laranjas que surgiram no Sudeste Asiático eram na verdade um híbrido de tangerinas e pomelos, por isso eram verdes, e não laranjas brilhantes como estamos acostumados. Em países como Vietnã e Tailândia, você ainda pode encontrar essas laranjas verdes, que estão completamente maduras, mas não têm a cor clássica. Aparentemente, nossa cor laranja favorita é resultado de uma seleção cuidadosa ao longo dos anos. Essa fascinante evolução da cor das frutas mostra como as pessoas mudaram os alimentos que consumimos graças à agricultura.
A transição do verde para o laranja não é apenas uma questão estética, também está relacionada à forma como percebemos a maturidade e a doçura das frutas. Então, da próxima vez que você morder essa suculenta laranja, lembre-se de que ela nem sempre teve a cor vibrante que associamos a ela hoje. O que você acha dessa reviravolta colorida na história das frutas? Prepare-se para se surpreender com a engenharia do Antigo Egito. Há mais de 4.000 anos, os engenhosos egípcios já criavam interruptores mecânicos, mostrando seu incrível entendimento da física. Esses primeiros interruptores usavam sistemas de polias para abrir e fechar portas, garantindo conforto e segurança em suas casas e templos. Imagine quanta criatividade foi necessária para desenvolver esses mecanismos sem ferramentas modernas. Essa inovação não era apenas prática, refletia seu profundo conhecimento sobre alavancas e forças, estabelecendo as bases para tecnologias futuras. Os antigos egípcios aplicavam princípios mecânicos simples, mas eficazes, provando que sua inteligência era comparável à de qualquer engenheiro moderno. Embora frequentemente consideremos os sistemas elétricos como o auge da inovação, esses dispositivos antigos nos lembram que a criatividade pode se manifestar de várias formas. A ideia de usar polias para controlar o acesso a espaços também criou um precedente cultural para civilizações futuras. Não é incrível como algo tão antigo influenciou a maneira como construímos e projetamos hoje? Você consegue imaginar quanta água é necessária para o café? Para produzir apenas 1 quilo de café, são necessários cerca de 140 litros de água. Esse número impressionante destaca os recursos significativos necessários para cultivar o café. Muitos adoram o café da manhã, mas poucos percebem seu impacto no meio ambiente. O processo começa nas plantações de café, onde os grãos crescem em climas tropicais, muitas vezes em regiões montanhosas. Essas fazendas dependem muito da água, não só para as plantas, mas também para o processamento e secagem dos grãos após a colheita. Com o aumento da demanda por café em todo o mundo, essa natureza sedenta levanta questões sobre a sustentabilidade. Como os amantes do café podem desfrutar de sua bebida favorita enquanto cuidam dos preciosos recursos hídricos? É hora de explorar práticas agrícolas sustentáveis, como irrigação por gotejamento ou a escolha de variedades de café resistentes à seca, para que possamos continuar apreciando o café por muitos anos. A criação da internet no final do século XX foi um marco importante na forma como nos comunicamos, aprendemos e fazemos negócios. Imagine um mundo onde a informação não estivesse a um clique de distância e conversar com amigos ao redor do mundo exigisse mais do que uma simples mensagem. Antes da internet, acessar informações muitas vezes significava recorrer a enciclopédias volumosas ou visitar bibliotecas. Agora, graças à internet, podemos compartilhar ideias instantaneamente, trabalhar em projetos e até assistir nossos programas favoritos de qualquer lugar do mundo. Essa rede incrível transformou indústrias, permitindo que empresas alcançassem clientes globalmente e dando voz às pessoas para expressarem seus pensamentos. A internet estimula a criatividade e a inovação, mudando nossa visão sobre educação, entretenimento e relacionamentos. Como seria nossa vida hoje sem essa tecnologia revolucionária? Você sabia que a Gruta Azul de Tonjal está cheia de mistérios? Essa incrível caverna subaquática, localizada na bela baía de Chetumal, no México, não só encanta, mas também é a mais profunda do seu tipo no mundo. Sua profundidade impressiona, com 420 metros, e os cientistas ainda não conseguiram alcançar o fundo. Imagine um enorme abismo escondido, repleto de segredos do oceano. Nas profundezas da Gruta Azul podem habitar criaturas marinhas surpreendentes, formações geológicas únicas e até pistas sobre mudanças climáticas antigas. Pesquisadores buscam explorar mais a fundo essa maravilha natural, na esperança de desvendar os mistérios escondidos em suas águas escuras. À medida que novas pesquisas são realizadas, podemos fazer descobertas emocionantes que mudarão nossa compreensão dos ecossistemas subaquáticos. Que outras surpresas estão escondidas nas profundezas da Gruta Azul de Tonjal? Descubra os segredos dos destroços de aviões da Segunda Guerra Mundial. Você sabia que existem muitos destroços de aviões espalhados por todo o Reino Unido? Essas fascinantes relíquias do passado estão protegidas por lei, e removê-las é estritamente proibido. Muitos desses destroços são testemunhas silenciosas de intensas batalhas aéreas que ocorreram durante a guerra. Alguns estão quietos em campos remotos ou em encostas ventosas, enquanto outros estão escondidos sob as ondas.
Esses locais não só têm valor histórico, mas também oferecem uma visão única das vidas daqueles que serviram. Eles nos lembram da coragem e dos sacrifícios feitos em tempos turbulentos. Arqueólogos e historiadores trabalham arduamente para estudar esses restos e preservar as histórias dos heróis para as futuras gerações. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um acidente de avião, pense na história que ainda pode estar lá, esperando para ser descoberta. A Índia realmente lidera o vegetarianismo? Na verdade, a Índia tem a maior porcentagem de vegetarianos do mundo, com 29,5%. Isso significa que quase 1 em cada 3 indianos opta por uma dieta à base de plantas, influenciada por uma rica história cultural e religiosa que apoia o vegetarianismo. Muitos hindus, por exemplo, veem a abstinência de carne como uma forma de honrar a ahimsa, ou não violência, enquanto outros podem seguir práticas dietéticas semelhantes por motivos de saúde. Em contraste, a Rússia tem a menor porcentagem de vegetarianos do mundo, destacando as diferentes tradições culinárias e preferências culturais. Na Rússia, a carne frequentemente ocupa um lugar central nos pratos tradicionais, e o vegetarianismo não se tornou tão popular. O panorama global do vegetarianismo oferece ideias fascinantes sobre como as escolhas alimentares refletem crenças pessoais, valores culturais e normas sociais. Com mais pessoas ao redor do mundo considerando dietas vegetarianas por razões de saúde, meio ambiente e ética, como essas tendências podem se desenvolver em diferentes países. Descubra as raízes dos sobrenomes e heranças irlandesas. O prefixo O em nomes como O'Reilly e O'Brien significa descendente, conectando as pessoas a seus ancestrais famosos. Essa conexão abre uma janela para a rica cultura da Irlanda, onde a genealogia desempenha um papel importante na identidade. Antigamente, ter um antepassado conhecido poderia elevar o status social. Esses sobrenomes não apenas destacam os laços familiares, mas também refletem séculos de história e tradições, tornando cada nome uma história única. Por exemplo, O'Neill está ligado à linhagem de poderosos reis de Ulster, enquanto O'Donnell indica a origem de outra família influente. Essa atenção aos antepassados nos lembra de onde viemos e como nossa história nos molda hoje. Na sociedade moderna, os sobrenomes irlandeses conectam as pessoas às suas raízes, criando um sentimento de pertencimento. Então, da próxima vez que você ouvir um sobrenome irlandês, lembre-se de que é mais do que apenas um nome. É uma conexão com um rico legado que merece ser celebrado. A dismorfofobia, ou transtorno dismórfico corporal, TDC, é um transtorno mental em que as pessoas se concentram excessivamente em supostas imperfeições na sua aparência. Essas imperfeições podem ser pequenas ou até inexistentes, mas para quem sofre, elas parecem muito grandes. Pessoas com TDC muitas vezes fazem de tudo para esconder ou corrigir esses defeitos imaginários, incluindo cuidados excessivos com a aparência, uso de maquiagem ou até cirurgias desnecessárias. Essa fixação constante pode causar muito estresse e afetar a vida cotidiana, relacionamentos e autoestima. Imagine sentir que sua aparência está sempre sendo observada, ou ter medo de que os outros notem suas supostas falhas. Embora quem sofre de TDC geralmente saiba que suas preocupações podem ser exageradas, a dor emocional que sentem é muito real. É importante entender que ajuda está disponível por meio de terapia e redes de apoio. Se você ou alguém que conhece está lidando com o TDC, buscar ajuda pode ser um passo importante para a recuperação. Prepare-se para se surpreender com os cumprimentos dos macacos. Os macacos prego de rosto branco têm uma maneira incrível de se cumprimentar, que é bem diferente das interações humanas. Esses animais inteligentes participam de um ritual único, onde enfiam os dedos no nariz uns dos outros. Embora isso possa parecer estranho para nós, no mundo dos macacos, é um gesto amigável, semelhante a um aperto de mão ou um high five entre as pessoas. Esse cumprimento inusitado ajuda a fortalecer os laços sociais e aumenta a confiança entre os membros do grupo. Assim como os humanos adoram abraços calorosos, esses macacos encontraram uma maneira divertida e próxima de mostrar seu carinho. Seu comportamento peculiar nos lembra que o mundo animal está cheio de costumes sociais surpreendentes. Então, da próxima vez que você ver um macaco prego, pense em como seus cumprimentos amigáveis são diferentes. Quais outros comportamentos curiosos dos animais podem estar escondidos na natureza? Difícil de acreditar, mas múmias já foram usadas como remédios. Durante o Renascimento na Europa, surgiu uma moda estranha.
As pessoas acreditavam que o pó de múmia poderia curar várias doenças. Essa fascinação pela cultura egípcia antiga levou ao uso incorreto de múmias reais na medicina. Médicos trituravam múmias para criar um pó que frequentemente era promovido como tratamento para contusões e doenças mais graves. Infelizmente, em vez de curar, o uso desse pó poderia causar mais danos, pois muitas vezes continha substâncias prejudiciais. Essa prática estranha reflete uma época em que o entendimento científico estava apenas começando a se desenvolver, destacando até onde as pessoas iam em busca de remédios, quando o conhecimento médico era limitado. Imagine o choque dos médicos modernos ao descobrir esse capítulo curioso da história da medicina. Você sabia que próteses podem parecer reais? Algumas pessoas conseguiram um controle surpreendente sobre suas próteses, treinando o cérebro para perceber esses membros artificiais como se fossem seus. Essa habilidade incrível permite que elas realizem tarefas do dia a dia com grande destreza, desde abotoar uma camisa até digitar no teclado. Participando de treinamentos especializados, elas praticam movimentos que ajudam o cérebro a se conectar com a prótese, resultando em sensações mais naturais e um funcionamento mais suave. Essa integração transforma suas experiências, permitindo que lidem com a vida cotidiana de forma fácil e confiante. Imagine ter um membro que parece parte de você, mesmo que não seja biológico. Essas conquistas não apenas melhoram as capacidades físicas, mas também elevam significativamente o bem-estar emocional, pois os usuários recuperam a sensação de normalidade e independência. Não é incrível como a tecnologia pode superar a lacuna entre a perda e a vida? Acredite ou não, o disco futebol é um jogo de verdade. Neste esporte vibrante e cheio de energia, os jogadores misturam a diversão da dança com o desafio do futebol. As regras são simples, mas exigem muita habilidade. Para marcar um gol, você precisa estar sempre se movendo e dançando. Se parar mesmo por um instante, você será desqualificado. Imagine driblando a bola enquanto mostra seus melhores passos de dança, seja um moonwalk ou um cha-cha-cha. Essa combinação única de ritmo e atletismo cria um espetáculo empolgante, tanto para os jogadores quanto para os espectadores. O disco futebol incentiva a criatividade, já que os jogadores costumam inventar seus próprios estilos de dança em campo. Além disso, promove a atividade física de uma forma muito divertida. Então, se você é um dançarino experiente ou apenas ama chutar a bola, o disco futebol é uma ótima maneira de aproveitar o movimento e a música juntos. Se tiver a sorte de ver ou participar de um jogo, prepare-se para risadas, emoção e movimentos de dança realmente impressionantes. Você sabia que a Coca-Cola foi engarrafada pela primeira vez em Vicksburg? Essa história fascinante começa em 1894, quando Joseph A. Bidenhorn introduziu o engarrafamento dessa bebida tão amada, permitindo que ela saísse das fontes de refrigerantes e chegasse a fãs sedentos em todo lugar. Antes dessa inovação, a Coca-Cola era vendida principalmente em farmácias locais, mas a ideia de Bidenhorn mudou tudo. O engarrafamento da bebida gaseificada abriu caminho para a produção em massa e a distribuição, tornando-a um fenômeno global. Vicksburg orgulhosamente ocupa seu lugar na história da Coca-Cola, celebrando a importância desse momento histórico com eventos e monumentos locais. Hoje, ao abrir uma refrescante Coca-Cola, você experimenta os resultados desse passo importante de uma pequena cidade no Mississippi para o palco mundial. Não é incrível como uma única ideia pode provocar mudanças tão grandes? Vamos descobrir a verdade sobre o abacate. Você sabia que o abacate não amadurece enquanto está na árvore? Esses frutos cremosos podem ficar na planta por até 7 meses. Isso faz parte do incrível processo de crescimento deles. Quando chega a hora, os agricultores os colhem, e então a mágica começa. Após a colheita, o abacate começa a amadurecer, passando de duro e verde para macio e saboroso. Esse método único é importante para que possamos aproveitar o abacate da melhor forma. Muitas vezes, eles são colhidos antes para chegarem frescos ao mercado, permitindo que os apreciemos exatamente quando queremos. E aqui vai um fato interessante: o abacate é, na verdade, uma baga. Na próxima vez que você saborear uma torrada com abacate ou um guacamole cremoso, lembre-se de que, para alcançar a textura e o sabor perfeitos no seu prato, foi preciso paciência. A natureza não é incrível? Prepare-se para se surpreender com a voz mais profunda. Você já ouviu uma voz tão profunda que consegue emitir sons que as pessoas nem conseguem ouvir?
É isso que o detentor da voz mais profunda do mundo pode fazer. Esse incrível indivíduo possui um alcance que abrange 10 oitavas, alcançando profundidades sonoras 8 oitavas abaixo do alcance padrão de um piano. Essas frequências são tão baixas que não conseguimos ouvir. A habilidade única de criar esses sons de baixa frequência rendeu a ele um lugar no livro dos recordes, mostrando um talento que poucas pessoas têm. Imagine o poder de uma voz assim. É como se conectar às vibrações da natureza. Enquanto a maioria de nós se comunica em um alcance muito mais limitado, esse recordista demonstra as possibilidades extraordinárias da voz humana. Como seria ouvir sons que são quase misteriosos para nós? Não é incrível que o corpo humano possa alcançar tais maravilhas musicais? Você sabia que o Japão usou balões de fogo na Segunda Guerra Mundial? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão criou uma estratégia ousada e incomum para causar destruição na América do Norte. Eles lançaram mais de 9.000 balões de fogo ao vento. Esses balões, conhecidos como Fugo, foram feitos para transportar dispositivos incendiários através do oceano, na esperança de provocar incêndios florestais nos Yokairua e no Canadá. Cada balão era feito de materiais leves e carregava explosivos e elementos incendiários, com o objetivo de semear o caos e o medo entre a população americana. A ideia era que, ao flutuar ao vento, esses balões pegassem fogo e queimassem grandes áreas de floresta, dificultando uma resposta eficaz dos Kerikari. Curiosamente, apenas alguns desses balões causaram danos, mas essa iniciativa mostrou a criatividade e a determinação do Japão durante a guerra. Você consegue imaginar como esse método inusitado gerou tanto interesse quanto preocupação entre cientistas e especialistas militares? Acredite ou não, seus ossos mudam sua voz. Quando ouvimos nossa própria voz, ela muitas vezes soa diferente do que quando é ouvida por outras pessoas. Esse efeito curioso está principalmente relacionado à forma como os ossos da nossa cabeça transmitem as ondas sonoras. Normalmente, quando falamos, as vibrações viajam pelo ar até nossos ouvidos. No entanto, algumas ondas sonoras também vibram pelos ossos do crânio, criando uma versão mais rica e de baixa frequência da nossa voz, que não ouvimos ao escutar uma gravação. Essa diferença pode fazer com que muitas pessoas não gostem de sua própria voz. Curiosamente, embora possamos ouvir nossa voz como mais profunda e cheia, as gravações capturam apenas o som transmitido pelo ar, que pode soar agudo e desagradável. Então, da próxima vez que você não gostar da sua voz, lembre-se de que são apenas seus ossos brincando com você. O que realmente acontece quando você usa a mão de banana? Este protótipo moderno, criado pela SoftBank, é inspirado na forma das bananas e oferece uma solução única e flexível para os usuários. Feita de silicone e EVA macio, a mão de banana proporciona conforto, se ajustando perfeitamente ao corpo. Este projeto inovador, resultado da colaboração entre universidades em Tóquio, desafia os estereótipos comuns sobre próteses e busca repensar as capacidades humanas. O objetivo é oferecer uma alternativa única e eficaz para quem precisa, permitindo que interajam com o mundo de novas maneiras. Com seu design divertido e orgânico, a mão de banana torna o uso de uma prótese menos intimidador e muito mais estiloso. Imagine passar o dia com confiança, usando uma prótese que parece e se sente parte de você. Talvez este seja o futuro das próteses. Difícil de acreditar, mas os pássaros podem ser arquitetos. O Montezuma, ou a pêndula, é uma ave incrível da América Central, com habilidades de construção impressionantes. Essa ave constrói ninhos em forma de sacos que pendem dos galhos das árvores, criando um espetáculo deslumbrante nas florestas tropicais. Esses ninhos têm várias funções. Protegem os ovos e os filhotes de predadores e do mau tempo. O macho do Montezuma é responsável pela construção desses ninhos complexos, usando materiais como folhas, galhos e até seda de aranha. Após finalizar, ele convida a fêmea para inspecionar o ninho, o que é fundamental para atrair um parceiro. Esse comportamento único de nidificação não só destaca a criatividade do Montezuma, mas também reflete a importância desses ninhos para a reprodução e sobrevivência da espécie. Quando esses pássaros flutuam por seus habitats verdes, eles nos lembram das maravilhas da natureza e das habilidades impressionantes que a evolução desenvolveu ao longo do tempo. Quantos mais pássaros têm estilos de nidificação tão criativos? É verdade que espirrar tinha um presságio sombrio?
No século VI, o Papa Gregório I declarou que espirrar era um mau sinal, o que gerou a crença de que esse ato estava ligado à alma deixando o corpo. Essa ideia curiosa fez com que, após espirrar, as pessoas começassem a dizer "Deus te abençoe", para proteger quem espirrou de espíritos malignos. Imagine como era viver naquela época, quando um simples espirro gerava preocupação genuína pela alma de alguém. Com o passar dos séculos, essa frase se firmou em várias culturas, mostrando como tentamos evitar infortúnios. Hoje, quando alguém espirra, você pode instintivamente dizer essas palavras, conectando-se a gerações que acreditaram no poder místico do espirro. Então, da próxima vez que você abençoar alguém após um espirro, lembre-se das antigas raízes desse gesto gentil e da crença que o cercava. O parapsiquismo explora a fascinante conexão entre nossos estados mentais e emocionais e nossas habilidades físicas. Imagine um momento em que você se sentiu incrivelmente confiante e forte. Você percebeu que nesse momento agiu melhor. Isso é o parapsiquismo em ação. Pesquisas mostram que emoções positivas, como alegria e entusiasmo, podem aumentar sua força e resistência. A ideia é que, quando nossa mente está focada e sintonizada com sentimentos positivos, nossos corpos reagem, melhorando nossas capacidades físicas. Por exemplo, atletas frequentemente usam seus estados emocionais para alcançar o máximo desempenho em competições. Por outro lado, emoções negativas, como estresse e ansiedade, podem enfraquecer nossas qualidades físicas. Compreender como gerenciar esses estados emocionais de forma eficaz pode levar a uma maior resistência e melhoria da força física. Então, usar a força da sua mente pode realmente torná-lo mais forte. Você não vai acreditar no que aconteceu com a vaca voadora. Em um recente festival na Alemanha, um balão 3D em forma de vaca subiu aos céus, mas em vez de alegrar o público, causou pânico nas crianças. Seu design incrivelmente realista fazia parecer que era uma vaca de verdade, e não apenas uma decoração do festival. Enquanto o enorme balão flutuava ameaçadoramente no ar, as crianças corriam apavoradas, imaginando que a vaca poderia ganhar vida. Os pais se apressaram em acalmar os pequenos, explicando que era apenas um balão e que não havia motivo para medo. Esse incidente engraçado mostra como nossa imaginação pode transformar até mesmo coisas inofensivas em fontes de medo, especialmente para as crianças pequenas. Festivais costumam trazer alegria e diversão, mas visões inesperadas podem rapidamente mudar a atmosfera. Então, o que você faria se visse uma vaca voadora na sua vizinhança? Você sabia que, em média, um usuário de smartphone toca na tela cerca de 25 mil vezes por dia, especialmente se passa de 6 a 7 horas com o aparelho? Para quem usa o smartphone com frequência, esse número pode ultrapassar 56 mil toques diariamente. Esse dado impressionante destaca o quanto dependemos dos smartphones para tudo: comunicação, informação e entretenimento. Com um simples deslizar ou toque, podemos conversar com amigos, navegar nas redes sociais ou checar as últimas notícias. É surpreendente pensar em como nossa vida cotidiana está entrelaçada com esses dispositivos. Essas interações constantes mostram não apenas como os smartphones podem ser viciantes, mas também como mudaram a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Você já parou para contar quantas vezes toca na tela em um dia? Prepare-se para se surpreender com a criatividade de Weird Al. Em maio de 1999, apenas um mês antes da tão esperada estreia de Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, Weird Al Yankovic gravou sua famosa paródia, A Saga Começa. O que torna isso ainda mais impressionante é que ele fez isso sem ter acesso prévio ao filme da Lucasfilm. Em vez disso, Yankovic recorreu a fóruns de fãs de Star Wars para coletar detalhes da trama e ideias. Usando seu humor e talento musical, ele criou uma canção divertida que conta a história de Anakin Skywalker, transmitindo a emoção e o mistério do universo de Star Wars. O resultado foi uma melodia marcante que não apenas divertiu os fãs, mas também ofereceu uma nova perspectiva sobre a épica saga que todos comentavam. Sua capacidade de compor músicas com base no puro entusiasmo e conhecimento da comunidade demonstra o poder do fanatismo e da criatividade, uma prova de que às vezes para criar uma experiência inesquecível não é preciso estar na primeira fila. É verdade que Tong Jizoo se tornou faxineiro? Tong Jizoo foi um grande cientista nos anos 1960,
conhecido por seus trabalhos pioneiros na clonagem de peixes. Seus esforços abriram caminho para várias conquistas na genética e na ciência, que poderiam mudar a indústria da aquicultura. No entanto, a situação política na China mudou drasticamente durante a Revolução Cultural, levando a grandes agitações. Infelizmente para Tong, isso significou uma reviravolta em sua carreira. Em vez de continuar suas pesquisas inovadoras, ele se viu na posição de faxineiro, algo muito distante de suas aspirações e habilidades. Essa mudança refletiu as duras realidades enfrentadas por muitos intelectuais naquele período turbulento, quando a ciência ficou em segundo plano devido à ideologia política. Apesar dessas dificuldades, o espírito de Tong permaneceu firme e ele voltou ao meio científico, mostrando sua insaciável sede de conhecimento. Sua história nos lembra como a paixão pela ciência pode resistir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que lições podemos aprender com a experiência de pioneiros como ele? E isso pode te surpreender: o poderoso ato de amizade de Alyssa Milano. Nos anos 1980, quando o medo e a desinformação cercavam a AIDS, a jovem atriz Alyssa Milano chamou a atenção ao apoiar um corajoso garoto chamado Ryan White. Ryan, diagnosticado com AIDS aos 13 anos, enfrentou severo julgamento de seus colegas. Tentando mostrar que a compaixão pode quebrar barreiras, Alyssa fez amizade com Ryan e apareceu com ele no programa de Phil Donahue. Em um momento tocante, ela o beijou na bochecha, enviando uma mensagem clara: amor e bondade não têm limites, e a AIDS não pode ser transmitida por um simples beijo. Esse gesto sincero não apenas desafiou estereótipos, mas também deu a Ryan o apoio que ele precisava. A amizade deles destacou a importância da empatia em uma época de medo e desinformação sobre AIDS, inspirando outros a demonstrar aceitação e compreensão. É incrível como um simples beijo pode transmitir uma mensagem tão poderosa. É verdade que um serial killer andou por Los Angeles? De 1985 a 2007, um homem chamado Samuel Little, também conhecido como Franklin, cometeu uma série de assassinatos, tirando pelo menos 10 vidas, todas de mulheres. Seu estilo perturbador incluía um assustador intervalo de 14 anos entre alguns dos crimes, o que aumentava ainda mais o mistério de suas ações. Esse homem infame ganhou uma reputação sombria, espalhando medo pela cidade e escapando das autoridades por décadas. A história aterrorizante de Little destaca as dificuldades em rastrear serial killers, já que eles podem se misturar à sociedade por longos períodos, deixando poucas pistas de seus atos sombrios. Suas confissões inquietantes mais tarde revelaram detalhes que coincidiam com vários casos não resolvidos, levantando questões sobre falhas sistêmicas na investigação desses casos. Como a sociedade pode se proteger melhor de pessoas assim? Você não vai acreditar na inovação em café que a Kenan apresentou em 2015. Neste ano, a Canam causou um grande impacto na indústria do café ao começar a produzir expresso em Kirmkeluar, Ankasa. Esse evento emocionante foi um marco na produção de café, mostrando avanços em tecnologias e métodos de cultivo. Com a crescente demanda por café de qualidade em todo o mundo, os esforços da Cainam destacaram métodos inovadores que não só melhoraram o sabor, mas também aumentaram a sustentabilidade da cadeia de suprimentos do café. Imagine um mundo onde as plantações de café prosperam graças a técnicas agrícolas aprimoradas e equipamentos modernos. A produção de expresso não é apenas o processo de fazer uma bebida deliciosa, é um reflexo do trabalho árduo de agricultores e cientistas que buscam a excelência. Quando a Canam começou a explorar esse novo território, abriu portas para outros produtores de café, permitindo que eles também investigassem inovações semelhantes, inspirando uma onda de criatividade na indústria. Isso pode levar a uma melhoria na qualidade do café e ajudar pequenos agricultores a prosperar. Então, o que isso significa para o seu expresso matinal? O futuro do café parece mais brilhante do que nunca. A geração extrema é uma atividade inusitada que transforma uma simples tarefa doméstica em uma emocionante aventura. Imagine uma pessoa no topo de uma montanha passando uma camisa com confiança, ou um aventureiro flutuando no céu com um ferro de passar nas mãos. Essa prática surgiu na década de 1980 como uma forma divertida de mostrar a absurdidade das tarefas diárias, realizando-as em locais inusitados. As pessoas passavam roupas enquanto surfavam, escalavam e até pulavam de bungee jump.
O objetivo é unir o comum ao extraordinário, criando fotos engraçadas e histórias inesquecíveis. Os entusiastas acreditam que se você consegue manter uma camisa sem rugas nas condições mais extremas, pode enfrentar qualquer desafio na vida. Além disso, eventos e competições acontecem ao redor do mundo, onde os participantes mostram os locais mais criativos para passar roupa. A geração extrema não é apenas risadas, mas uma oportunidade de ultrapassar limites e abraçar aventuras. Então, você está pronto para levar sua tábua de passar em uma viagem inesquecível? Incríveis possibilidades dos materiais médicos impressos em 3D. Pesquisadores estão sempre buscando novas maneiras de melhorar as técnicas cirúrgicas, e os designs inspirados no origami estão se destacando nessa área. Esses materiais impressos em 3D têm a capacidade única de se dobrar em formas específicas ao entrar em contato com a água. Imagine um dispositivo médico que pode mudar de forma, como uma obra de arte em papel. Isso lembra o origami tradicional, onde dobras complexas criam formas impressionantes. Com esses materiais inteligentes, os cirurgiões podem reduzir significativamente o tempo e a complexidade dos pontos. Em vez de depender apenas de métodos tradicionais, os médicos podem usar esses materiais, que se dobram sozinhos, para criar soluções eficazes, adaptadas às necessidades individuais. Com o avanço dessa tecnologia, podemos transformar a abordagem para desafios cirúrgicos, o que pode levar a uma recuperação mais rápida e melhores resultados para os pacientes. Não é incrível ver como a arte e a ciência se encontram em aspectos tão significativos? Porque as águas-vivas prosperam sem cérebro. As águas-vivas existem há mais de 500 milhões de anos, tornando-se uma das formas de vida mais antigas da Terra. Apesar de sua simplicidade, sem cérebro, coração ou ossos, esses seres fascinantes sobreviveram a tempos incrivelmente difíceis, incluindo várias extinções em massa. Como conseguem isso? O segredo está em sua biologia única. As águas-vivas têm um corpo gelatinoso que lhes permite flutuar graciosamente com as correntes oceânicas, capturando alimentos como plâncton e peixes pequenos com seus tentáculos. Esse estilo de vida despreocupado é extremamente eficaz para a sobrevivência, simplificando sua necessidade de órgãos complexos. Além disso, as águas-vivas podem se reproduzir de maneiras surpreendentemente diversas, incluindo o brotamento e a criação de larvas, que se transformam em novas águas-vivas. Curiosamente, algumas espécies são até capazes de reverter o envelhecimento, um truque raro que pode interessar os cientistas que estudam a longevidade. Então, da próxima vez que você ver uma água-viva deslizando pela água, lembre-se de que esse ser antigo dominou a arte de sobreviver sem o equipamento complexo que muitos outros animais usam. Você já pensou em como a sorte influenciou a descoberta de Colombo? A viagem de Colombo em 1492 é frequentemente lembrada como um grande marco na exploração, mas na verdade, grande parte de seu sucesso se deveu à sorte, e não a ferramentas científicas avançadas. Colombo usou métodos de navegação da sua época, que eram rudimentares em comparação com o que temos hoje. Seus navios, Ninha, Pinta e Santa Maria, contavam com mapas simples e instrumentos de navegação básicos. Embora ele e sua tripulação acreditassem que estavam indo para a Ásia, ventos e correntes inesperados os levaram às Bahamas. Essa reviravolta mudou a história, abrindo a América para a exploração e colonização europeias. Portanto, embora Colombo seja frequentemente visto como um grande navegador, é importante lembrar que, às vezes, a sorte desempenha um papel crucial nas descobertas. E se eu te disser que os carros têm um passado trágico? A primeira vítima conhecida de um carro não foi apenas alguém qualquer, mas uma mulher incrível que era naturalista, astrônoma, microscopia, escritora e artista. Seu nome era Mary Ward, e ela tragicamente faleceu durante a demonstração de um carro experimental movido a vapor, criado por seus primos. Esse acidente, que ocorreu em 1869, a torna a primeira vítima registrada de um acidente automobilístico na história. Os diversos talentos e conquistas intelectuais de Mary tornam sua morte ainda mais significativa, lembrando-nos que as inovações científicas, embora emocionantes, podem ter consequências inesperadas e amargas. Ao adotarmos novas tecnologias hoje, é importante lembrar as lições do passado e considerar as consequências de nossas inovações. Quantas mais vidas serão afetadas pelo desenvolvimento de novos dispositivos? É verdade que as árvores desafiam a gravidade?
Sim, as árvores têm uma habilidade incrível de puxar água das raízes até as folhas mais altas, usando tubos finos chamados xilema. Esse processo se baseia em uma pressão negativa que cria uma espécie de sucção, permitindo que a água suba, mesmo contra a gravidade. Quando a água evapora das folhas, forma-se um vácuo que ajuda a puxar mais água das raízes. Curiosamente, a maioria das plantas usa o caminho padrão de fotossíntese C3 para transformar a luz solar em energia, mas algumas plantas, como o milho, utilizam um sistema mais complexo chamado fotossíntese C4. Esse método permite que as plantas C4 capturem eficientemente o dióxido de carbono e minimizem a perda de água, tornando-as mais adaptadas a viver em condições quentes e secas. Essa adaptação inteligente mostra como as plantas evoluíram para sobreviver ao máximo, revelando as incríveis sutilezas da natureza. Imagine como essas plantas trabalham incansavelmente para sustentar a vida ao nosso redor. Adivinhe o que realmente causa ilusões de cor? O cubo CMYK é uma obra de arte visual fascinante que encanta todos que o encontram. Feito com filtros de ciano, magenta e amarelo, esse cubo cria impressionantes ilusões ópticas que mudam conforme seu ângulo de visão. Ao se mover ao redor do cubo, as cores se misturam ou se deslocam, criando uma sensação de profundidade e movimento. A mágica acontece por causa de como nossos olhos percebem essas cores vibrantes em relação umas às outras. Essa interação não só diverte, mas também desperta a curiosidade sobre como luz e cor trabalham juntas. Artistas e cientistas admiram o cubo CMYK, pois ele demonstra perfeitamente os princípios da teoria das cores, ao mesmo tempo que proporciona uma experiência agradável para espectadores de todas as idades. Você já se perguntou como algo tão simples pode criar um novo mundo de cores bem diante dos seus olhos? Você já se perguntou para que servem os botões do casaco? Esses pequenos botões nas nossas jaquetas podem parecer desnecessários, mas têm uma história fascinante. Segundo uma lenda, Napoleão Bonaparte os introduziu para que seus soldados não limpassem as mãos nas mangas. Incrível, não é? Não importa quem teve a ideia, esses botões únicos continuam na moda. Eles têm funções práticas como fechar o casaco e adicionar estilo ao seu visual. Além disso, podem refletir sua personalidade, seja em modelos clássicos ou em cores vibrantes. Embora muitos não pensem neles, os botões do casaco são uma pequena, mas importante parte do vestuário diário. Na próxima vez que você vestir sua jaqueta favorita, reserve um momento para apreciar esses detalhes encantadores, que conectam história e moda de uma maneira tão simples. Não é surpreendente como um pequeno detalhe pode ter um grande significado. Você sabia que o Krakatoa entrou para a história com sua explosão estrondosa? Em 1883, o famoso vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção, produzindo o som mais alto já registrado na história moderna. Imagine um barulho tão forte que foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância. Essa erupção não foi apenas um espetáculo local. Suas ondas sonoras deram a volta ao mundo várias vezes, lembrando-nos do incrível poder da natureza. Pessoas em lugares distantes, mesmo longe do vulcão, souberam desse grande evento. A erupção foi tão intensa que causou enormes tsunamis, causando destruição nas ilhas próximas e até afetando o clima global. De fato, a explosão alterou o clima, resultando em temperaturas mais baixas nos anos seguintes, pois a cinza e os detritos bloquearam a luz solar. O estrondo do Krakatoa nos lembra da força vulcânica e seu potencial impacto em nosso planeta. Essa erupção continua a despertar interesse, inspirando cientistas e historiadores. Que outras maravilhas naturais ainda podemos descobrir? O pimenta do reino realmente mudou o mercado global. Por milênios, a pimenta do reino tem sido considerada o rei das especiarias, valorizada tanto por suas qualidades culinárias quanto medicinais. Originária da costa de Malabar, na Índia, essa pequena mas poderosa especiaria já foi tão valiosa que era usada como moeda no comércio. Comerciantes antigos a trocavam não apenas por mercadorias, mas também como presentes diplomáticos. Sua atratividade levou até mesmo exploradores europeus a buscar novas rotas comerciais para a Ásia, dando início à era das grandes descobertas. Além de seu papel na história do comércio, a pimenta do reino é famosa por realçar o sabor de diversos pratos, mas suas propriedades benéficas não param por aí.
contendo uma substância chamada piperina. Acredita-se que a pimenta do reino auxilia na digestão e melhora a absorção de alguns nutrientes essenciais, tornando-se não apenas um ingrediente básico na cozinha, mas também um elemento importante para a saúde. Então, da próxima vez que você polvilhar pimenta do reino em seu prato, lembre-se de que está usando uma especiaria que influenciou economias e culturas ao longo dos séculos. Você consegue acreditar que há um objeto de 50 quilos na exposição? No Museu dos Brinquedos de Ouro, no Japão, um impressionante nugget de ouro pesando 50 quilos chama a atenção de visitantes de todo o mundo. Esta incrível peça de metal precioso representa a beleza da natureza e a rica história da mineração de ouro no Japão. Imagine um nugget de ouro com peso semelhante ao de um adulto médio, brilhando sob as luzes do museu e mostrando a habilidade necessária para extrair e trabalhar o ouro. O Museu dos Brinquedos de Ouro não apenas celebra este impressionante nugget, mas também ensina aos visitantes sobre a fascinante jornada do ouro, desde sua forma bruta nas minas até a luxuosa exposição nos museus. Os visitantes podem aprender sobre as diversas propriedades do ouro, seu significado em diferentes culturas e seu papel na economia ao longo dos séculos. É um destaque que provoca perguntas e curiosidade, incentivando as mentes jovens a explorar o mundo da geologia e dos recursos preciosos. Você já viu algo tão fascinante? Este nugget não é apenas uma peça, é um passaporte para entender a importância cultural e histórica do ouro. Você já se perguntou quantos átomos existem na água? Em uma colher de chá de água, há cerca de 500 quatrilhões de átomos de hidrogênio. Para entender esse número incrível, ele é muito maior do que a quantidade total de colheres de chá de água em todos os oceanos juntos. Esse fato surpreendente mostra como os átomos e moléculas estão compactados, mesmo em pequenas quantidades de substância. Quando pensamos no mundo ao nosso redor, é fácil esquecer a minúscula universidade que existe nas substâncias do dia a dia. A escala dessas pequenas partículas desempenha um papel fundamental em tudo, desde a química até a biologia, influenciando como os materiais se comportam e interagem. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de que você não está apenas bebendo H2O. Você está consumindo uma quantidade incrível de átomos que trabalham juntos de uma forma que estamos apenas começando a entender. Isso não faz você olhar para a água de uma maneira diferente? Adivinhe o que realmente dá magia aos dados. Os dados usados em jogos desde 3000 a.C. têm uma propriedade matemática incrível que os torna mais do que simples ferramentas de jogo. Em um dado padrão de 6 lados, os números nas faces opostas sempre somam 7. Isso significa que se você tirar 1, a face que fica para baixo será 6. E se tirar 3, a face oposta será 4. Por que as culturas antigas projetaram os dados dessa forma? Isso está relacionado a um princípio matemático fascinante que destaca simetria e equilíbrio, tornando o lançamento dos dados não só divertido, mas também intuitivamente justo nos jogos. Essa estrutura constante garante que cada jogador saiba que as somas sempre estarão corretas, mesmo quando os jogos mudam ao longo do tempo. Desde civilizações antigas até os jogos de tabuleiro modernos, os dados que usamos hoje carregam um legado de intriga matemática. Na próxima vez que você lançar os dados, pense sobre esse padrão oculto e como algo tão simples resistiu ao teste do tempo. Que outros segredos nossos objetos do dia a dia escondem? Você vai se surpreender ao saber que o amendoim não é uma noz. Na verdade, o amendoim é uma leguminosa, o que o torna parente do feijão e da lentilha, e não das amêndoas ou nozes. Essa ideia errada vem do seu nome e de como o usamos na culinária. Quando pensamos em nozes, geralmente imaginamos petiscos com casca dura, mas o amendoim cresce debaixo da terra em vagens, assim como seus parentes leguminosos. Ele se desenvolve bem em climas quentes, especialmente em países como o EUA e a China. O amendoim é rico em proteínas, gorduras saudáveis e nutrientes essenciais, o que o torna uma escolha popular tanto para lanches quanto para cozinhar. Seja na manteiga de amendoim, em saladas ou pratos fritos, ele adiciona uma crocância deliciosa e sabor. Então, da próxima vez que você saborear amendoim, lembre-se de que ele tem uma identidade única, além de ser apenas uma noz tradicional. Não é interessante? Conheça a fascinante planta Siningia parvifolia. Este incrível suculento tem folhas que lembram pequenos golfinhos.
tornando-se um complemento exótico para qualquer jardim doméstico. Com inspiração marinha, a Siningia parvifolia não só encanta os olhos, mas também requer pouca manutenção. Essas folhas únicas não são apenas adoráveis, mas ajudam a planta a armazenar água, permitindo que ela prospere em condições secas. Por isso, é fácil cuidar dela, mesmo sem experiência. A planta também floresce com flores amarelas vibrantes, acrescentando ainda mais charme ao seu visual impressionante. Originária da África do Sul, este suculento prefere luz brilhante e difusa e precisa de muito pouca água. Os amantes de plantas adoram exibi-la em vasos estilosos, frequentemente criando composições atraentes. Seu visual incomum a torna favorita tanto entre colecionadores quanto entre simples entusiastas de plantas. Seja você um jardineiro experiente ou um iniciante, adicionar a Siningia parvifolia à sua coleção certamente chamará a atenção. Que tal trazer um pedaço do oceano para casa? Um fato interessante sobre a Declaração da Independência. Em 4 de julho de 1776, foi assinado este importante documento que marcou um passo decisivo da América em direção à liberdade do domínio britânico. O principal autor foi Thomas Jefferson, que expressou as queixas das colônias contra o rei George III e sua firme dedicação à liberdade e igualdade. Suas poderosas palavras não apenas proclamaram a independência, mas também estabeleceram os princípios que se tornaram a base para a jovem nação. Os ideais expressos na Declaração se tornaram fundamentais para a identidade americana, destacando os direitos individuais e a crença de que o governo deve servir ao seu povo. Este documento histórico não apenas mudou o curso da história americana, mas também inspirou movimentos democráticos ao redor do mundo. Países que buscam liberdade se voltaram para a visão de Jefferson, buscando estabelecer seus direitos e governança. A Declaração continua a ressoar até hoje, lembrando-nos da importância da liberdade, justiça e da busca pela felicidade. Você já parou para pensar em como esses antigos princípios ainda influenciam nossas vidas? Você sabia que mergulhadores vão a mais de 1000 pés de profundidade? Essa é uma conquista incrível que os leva a um mundo onde encontram vida marinha que esteve isolada por milhões de anos. O recorde mundial de profundidade de mergulho ultrapassa impressionantes 1000 pés, desafiando os limites das capacidades humanas em busca de aventura. No entanto, mergulhar a essas profundidades não é apenas uma questão de emoção, envolve enormes desafios. Mergulhadores enfrentam pressões extremas que podem danificar equipamentos subaquáticos e temperaturas frias que podem chegar perto de zero. Para explorar com segurança esse mundo subaquático desconhecido, eles usam trajes especiais e cilindros com gases cuidadosamente misturados. Além disso, é essencial ter um excelente treinamento e experiência para lidar com os riscos. Cada mergulho profundo oferece a oportunidade de ver ecossistemas únicos e espécies antigas que poucos já testemunharam. Não é incrível o que está escondido sob as ondas? Difícil de acreditar, mas Jackie Chan também é uma estrela pop. Muitos conhecem Jackie Chan por suas incríveis habilidades em artes marciais e filmes emocionantes, mas ele também teve sucesso na indústria musical. Desde 1984, Chan lançou mais de 20 álbuns, mostrando seus talentos além das telas. Suas músicas energéticas muitas vezes misturam pop e música tradicional asiática, tornando-se populares entre os fãs de todo o continente. O mais interessante é que Jack não apenas se apresenta, ele canta em vários de seus filmes, adicionando um toque pessoal aos seus projetos. Com suas melodias cativantes e performances vibrantes, Jackie Chan prova que pode não só lutar, mas também cantar com a mesma habilidade. Sua trajetória musical reflete não apenas sua versatilidade como artista, mas também uma conexão profunda com o público. Você já ouviu suas músicas? Adivinhe o que deixa os amantes de refrigerante malucos? O nome Vernors Ginger Ale é conhecido como o refrigerante mais antigo ainda em produção. Um saboroso drink gaseificado com uma história fascinante que começou em 1866. Criado pelo farmacêutico de Detroit, James Vernor, essa bebida foi inicialmente desenvolvida como um tônico medicinal. Vernor misturou uma combinação única de gengibre e especiarias, que dá ao refrigerante seu sabor inconfundível. Após deixar a mistura envelhecer em um barril, ele descobriu um gosto delicioso e refrescante, que logo chamou a atenção de muitos na comunidade. Hoje, Vernors Ginger Ale continua sendo uma bebida favorita, especialmente em Michigan, onde é frequentemente consumido puro ou usado como ingrediente em vários coquetéis. Sua rica história e sabor único
transformaram-no em um símbolo de nostalgia para muitos. Então, ao desfrutar diretamente da garrafa ou ao usá-la em uma receita, você mergulha em mais de um século de doce tradição. Você consegue notar o peixe-lâmina se escondendo à vista? Esses seres incríveis são mestres do disfarce, se misturando perfeitamente ao ambiente. Geralmente, eles são encontrados em águas turvas de rios e córregos, onde parecem folhas flutuantes, tornando-se difíceis de detectar tanto por predadores quanto por presas. Sua forma plana e padrões complexos ajudam a camuflá-los na vegetação ao redor, transformando-os em caçadores habilidosos que aguardam sua presa. Quando o peixe-lâmina está com fome, ele fica completamente imóvel, esperando que um pequeno peixe desavisado passe. Assim que surge a oportunidade, ele ataca com velocidade impressionante. Essa camuflagem única não só os protege de predadores, mas também os ajuda a caçar, permitindo que prosperem em condições de baixa visibilidade. Os peixes-lâmina destacam as maravilhas da evolução, mostrando como os animais se adaptam para sobreviver. Na próxima vez que você ver algo que parece uma folha, lembre-se de que pode ser um astuto peixe esperando por sua presa. Você já viu ondas quadradas no oceano? Essas ondas cruzadas, embora raras, criam um padrão de xadrez hipnotizante na superfície da água, resultado do encontro de dois sistemas de ondas em ângulo. Imagine-se na praia, observando as ondas colidirem e formarem esses quadrados únicos. É uma visão de tirar o fôlego, mas não se deixe enganar pela beleza delas. Os mares cruzados podem ser perigosos. As correntes fortes e imprevisíveis geradas por essas ondas podem representar uma séria ameaça para nadadores e pequenas embarcações. Quando esses sistemas de ondas conflitantes se encontram, eles criam águas caóticas que podem surpreender facilmente marinheiros inexperientes. Muitas pessoas ficam fascinadas pelos padrões hipnotizantes, mas é importante entender os perigos associados aos mares cruzados para garantir a segurança. Aventureiros na costa e amantes do oceano devem sempre respeitar as maravilhas da natureza e ficar atentos às condições das ondas. Na próxima vez que você estiver perto do oceano, preste atenção. Talvez você tenha a sorte de ver esse fenômeno incrível. É verdade que a água mineral pode estragar. Embora a água em si não tenha data de validade como os alimentos, a embalagem plástica pode causar alguns problemas com o tempo. A água mineral continua segura para beber se for armazenada corretamente. No entanto, a embalagem plástica pode se deteriorar gradualmente, especialmente com calor ou luz solar. Essa deterioração pode fazer com que substâncias nocivas entrem na água, afetando seu sabor e segurança. A data de validade impressa na água mineral se refere, na verdade, à embalagem e não à água. Ela serve para garantir a integridade e segurança da garrafa. Para aproveitar a água mineral da melhor forma, armazene-a em um local fresco e escuro e sempre verifique se a garrafa está danificada. Quando foi a última vez que você checou seu estoque de água mineral? O que o modelo Mundo 3 previu para o nosso futuro? Em 1972, pesquisadores do MIT apresentaram o modelo Mundo 3, uma ferramenta revolucionária descrita no relatório dos limites do crescimento. Este modelo foi criado para estudar as consequências a longo prazo do crescimento populacional descontrolado, da industrialização e do consumo excessivo de recursos. A pesquisa revelou que, se essas tendências preocupantes continuarem, o modelo alertou que, até 2040, poderemos enfrentar um colapso global catastrófico. Essa potencial catástrofe é causada por dois problemas principais: a exaustão dos recursos e a degradação do meio ambiente. As previsões geraram muitos debates e aumentaram a conscientização sobre o desenvolvimento sustentável, incentivando a discussão sobre o consumo responsável e a importância de encontrar um equilíbrio com a natureza. À medida que nos aproximamos do prazo previsto, é importante refletir sobre o que podemos fazer para evitar esse destino sombrio. Estamos ouvindo os avisos, ou já é tarde demais,